Olá, eu sou Paulo Horta e hoje eu quero conversar com vocês sobre a política deve ser tratada dentro da igreja, os cristãos devem saber sobre política. Eu quero falar sobre esse assunto porque eu fico impressionado quando eu vou fazer palestras, eu faço palestras de vários assuntos, mas quando eu vou fazer palestras sobre o assunto o cristão e a política, eu percebo que existe um certo desconforto em relação a alguns irmãos que não aceitam que esse assunto seja tratado dentro da igreja. Será que realmente esse tema é inapropriado para ser tratado dentro da igreja? Eu afirmo para vocês, esse assunto deve ser de conhecimento dos cristãos e deve ser tratado dentro da igreja. Porque nós cristãos, quando nós não entendemos de política, nós seremos massa de manobra na mão de políticos que vão trazer prejuízo sobre a nossa fé, sobre a nossa igreja, sobre a pregação do Evangelho. Então nós cristãos precisávamos realmente entender bem mais desse assunto do que realmente nós achamos que entendemos. Por exemplo, nós pegarmos alguns países, existem países já na Europa em que você, como cristão, você dentro da sua propriedade privada, dentro da sua casa, ali na área da frente da sua casa, você é proibido de fazer um presépio de Natal, você colocar umas estrelinhas, colocar lá uma manjedoura, né, os reis magos, você não pode, eles proíbem porque eles dizem que isso é ofensivo. Há países onde que existiam cruzes nos hospitais, lugares públicos, e essas cruzes todas foram tiradas porque eles dizem que a cruz é algo ofensivo. Há países também que eles estão até criando leis para dizer que a pregação do Evangelho não pode sair da igreja, não se pode falar de Jesus fora da igreja, porque até mesmo o nome Jesus é ofensivo. E estão querendo prejudicar, estão querendo proibir a pregação do Evangelho. Então percebemos que quando nós não entendemos de políticas, nós vamos colocar políticos lá que vão criar leis que vão trazer prejuízo para a nossa pregação, para os nossos valores, para os nossos princípios, para a nossa ética. Então nós temos sim que entender, e esse assunto sim deve ser tratado dentro da igreja. Vamos imaginar a seguinte cena: o seu filho, ele chega da escola com uma pequena apostilinha, e nessa apostilinha você vai olhar e você vai ver que nessa apostila tem lá um menino beijando o menino, a menina beijando a menina, falando de um sexo desvirtuado dos princípios que nós conhecemos, e de repente você fica assustado com essa apostilinha que o seu filho de 6, 7, 8, 9 anos está aprendendo lá na escola. Você, logicamente, como pai de família, como protetor da inocência dos seus filhos, você não vai aceitar que isso aconteça. Mas quando nós elegemos políticos que querem essa ideologia de gênero, que querem esses assuntos na escola, eles vão lá assumir as cadeiras e vão fazer com que essas apostilhas cheguem nas escolas, cheguem para seus filhos. Então, realmente, nós precisamos defender os nossos valores. E uma maneira de nós defendermos os nossos valores é votando em políticos que pensem como nós pensamos, que protejam, né, a cultura ocidental que está baseada, né, na tradição cristã, na tradição judaica, grega, romana. Eles querem destruir essa cultura, destruindo a família e destruindo o Ocidente. Será que o assunto é inapropriado? Será que a Bíblia não trata sobre o assunto política? Se você entender um pouquinho mais, você vai perceber que em várias passagens a Bíblia trata do assunto política. Tem até um livro que eu gostaria de recomendar que todo cristão deveria ler. É esse livro aqui, Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política, do Franklin Ferreira. Esse livro aqui é excelente, todo cristão deveria ler esse livro para entender que socialismo é uma ideologia satânica, sim, e que nós cristãos não podemos votar em políticos socialistas, porque o objetivo final deles é destruir o cristianismo fundamental. Por exemplo, aqui no capítulo 1 já deste livro, ele já fala sobre a história de Esther. Conhecemos a história de Esther. O Amã, né, o primeiro-ministro, ele criou uma lei política para trazer prejuízo sobre o povo de Israel. Ele queria destruir o povo de Israel. O que o judeu fez? Ele jejuou, ele orou, né? Só que oração é ação.
oração, ação. Esther entendeu que ela tinha um propósito, que Deus tinha um propósito na vida dela, e após a sua oração, ela falou: eu vou fazer a minha parte como cidadã. Ela foi perante o rei, não poderia ir à presença do rei sem ser convidada, sem ser anunciada, e ela até mesmo disse: se perecer, pereci. Mas ela foi, conversou com o rei, e o rei fez uma nova lei que dava proteção aos judeus. Então ela conseguiu anular uma lei política que traria prejuízo sobre o povo de Deus. Só que ela orou e ela agiu. Se nós pegarmos aqui um capítulo bem interessante que eu gostei bastante, é o capítulo 5, que fala sobre a história de Hitler. O que Hitler fez? Hitler era um socialista que estudou o marxismo. E como socialista marxista, ele contava aquelas mentiras que os socialistas contam, né, dos direitos iguais, todo mundo igual, uma sociedade igualitária, né, a raça ariana. E ele contava essas mentiras e o povo na Alemanha acreditou, inclusive o povo cristão. Por que o povo cristão alemão acreditou? Porque não entendia de político. Porque se o povo alemão entendesse, né, a partir de 1914, que começou a se estudar bastante o marxismo na Alemanha, se eles entendessem, né, realmente o que é o marxismo, o que é o socialismo, o comunismo, eles jamais teriam apoiado Hitler. E Hitler não teria chegado aonde chegou sem o apoio maciço que ele teve da igreja. E nós conhecemos o desfecho da história, o que aconteceu com o apoio, né? Hitler chegou ao poder, né? Fez a guerra, tudo com o apoio da igreja. Quando a igreja percebeu, já era tarde demais, porque ele já tinha o poder das armas e o povo já estava escravizado naquele socialismo dele. Capítulo 7 desse livro aqui é bem interessante também. Fala sobre os profetas do passado. Qual o papel dos profetas? Os profetas, eles protegiam o povo contra leis políticas. O que acontecia? O rei criava uma lei que não era do agrado de Deus, e Deus falava com o profeta orava, o profeta jejuava, só que oração, ação. E o profeta saía, né, da sua casa ali, e ele ia até o palácio do rei. Ele enfrentava o rei e dizia, né, que essa lei não era uma lei sobre a aprovação de Deus e que ele deveria revogar esta lei. O profeta fazia isso mesmo com risco de vida. Muitos profetas morreram quando eles enfrentaram o rei, quando eles enfrentaram essas leis políticas que não protegiam os nossos valores, os nossos princípios. Hoje, eu e você somos profetas de Deus. Eu e você somos incumbidos a proteger os nossos valores, proteger o evangelismo, proteger a igreja, proteger o nosso direito de culto. Como que nós protegemos o nosso direito de culto? Elegendo políticos que pensam como nós pensamos, políticos que vão proteger os valores cristãos judaicos. Então, vamos imaginar assim, que político que nós vamos eleger? Vamos dar nomes. Por exemplo, algum de vocês já elegeu, já votou naquele deputado, o Jean Willis? Nossa, você olha para mim e fala, nossa, no Jean Willis eu nunca votei aquele candidato do PSOL, aquele político do PSOL. Mas aí eu pergunto, né, realmente no Jean Willis nenhum cristão deve votar, seria um absurdo votar nele. Mas e no Dória? Você já votou no Dória? Dória é criticado por seguidores após apoiar parada LGBT. Então vocês percebem que esses políticos socialistas do PSDB, PT, PSOL, PMDB, eles defendem todas as bandeiras. O importante para eles é chegar ao poder. E quando eles chegam ao poder, eles vão sim trazer prejuízos sobre a nossa fé, sobre o evangelismo. São políticos que nos dão tapinha nas costas, vão para a igreja, falam bastante bonito, mas quando eles estão lá, eleitos, após eleitos, eles criam leis para trazer prejuízo sobre nós. Por exemplo, no Alckmin, você já votou? Está pensando em votar no Alckmin? Alckmin institui banheiro trans em escolas públicas, na faculdade, né? E interessante que ainda comenta, PSDB finalmente se iguala ao PSOL. PSOL é o partido do Jean Willis, aquele partido que defende o movimento LGBT. Então o PMDB, o PSDB, o PT, PCdoB, PSOL, são partidos que parecem que eles brigam entre eles, mas na verdade eles têm o mesmo objetivo final, eles têm a mesma ideologia, eles querem no fundo destruir, né, o Ocidente, eles querem destruir a
família. Então nós não podemos votar em políticos que defendem a bandeira socialista, já que socialismo é uma ideologia satânica. Aloysio Nunes, você conhece Aloysio Nunes do PSDB, é senador, hoje está como ministro das Relações Exteriores. Ele queria criar uma lei da imigração, né? Mas no fundo o objetivo era trazer a islamização para o Brasil, como foi feito na França e em outros países da Europa. O que significa islamizar o Brasil? Significa destruir o cristianismo, significa destruir o nosso direito de pregação do Evangelho, de falar de Cristo. Aí que o nome Cristo, presépios, essas coisas passam a ser ofensivos. Aí eles criam essas leis. Então nós não podemos votar nesses tipos de político. Aparece o João Amoedo, o novo. Opa, será que ele tem ideias novas? Não, não tem nada de novo. João Amoedo, ele também defende a agenda da ONU 2030. O que é a agenda da ONU? O que é a ONU? A ONU é um berço esotérico de ideias que protejam o LGBT, que protejam o aborto, o kit gay, né, a ideologia de gênero. Essas coisas não são criadas na mente dos nossos políticos. Essas ideologias, elas vêm da ONU. Elas vêm da ONU para destruir a nossa família. Por quê? Porque a ONU está diretamente ligada à nova ordem mundial. E nós conhecemos a nova ordem mundial. Se você não faz ideia, eu aconselho você ler esse livro aqui, do Alex Jones, A Nova Ordem Mundial. Ele tem um novo livro agora lançado também, A Nova Ordem Mundial no Brasil. É interessante você ler. E aqui dentro tem uma parte que ele diz, né, que um dos principais objetivos da nova ordem mundial é destruir o cristianismo fundamentalista, o cristianismo conservador. Eles querem relativizar o cristianismo. A nova ordem mundial ligada à ONU e a ONU ligada ao PSDB, a ONU ligada ao PT. Então nós não podemos, e agora também, né, ao novo também. Então nós não podemos eleger esses políticos que defendem uma bandeira satânica socialista. Tivemos esse político, o Bolsonaro, ele tentou mostrar essa apostilinha que foi feita pelo MEC para ser distribuído nas escolas, só que ele foi impedido, né? O Bolsonaro é um dos poucos políticos, ou o único político que realmente defende a família, que defende os nossos valores. E ele quis mostrar isso e não foi impedido, mas você pode ver essa apostila, o que é que fala-se nessa apostila. Interessante que essa apostila ela foi feita no governo PT durante o período do Haddad, quando ele era o ministro. Então a gente percebe o que eles querem. Eles querem destruir realmente a nossa família. E nós precisamos eleger políticos que defendam a nossa família, que defendam os nossos valores. Políticos que estejam do nosso lado. Políticos que sejam sinceros. Porque o Brasil é um país atrasado. Esse livro aqui também é bem interessante que você leia, né, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele vai explicar aqui como que o socialismo trouxe essa desgraça econômica que nós estamos vivendo, né? O socialismo não funciona de hipótese alguma na área de economia. Quando nós estudamos um pouquinho de economia, você vai ver que o socialismo nunca funcionou em país nenhum. Só trouxe miséria e pobreza em todos os países que o socialismo foi instalado. Inclusive estamos vivendo aqui o Brasil socialista e estamos vendo a recessão que estamos passando. Então eu aconselho vocês, a todos os cristãos, a lerem esse livro antes das eleições, no dia 7/10, né, 7, 10, 17, 17 nos lembra alguma coisa? Então no dia 7, antes do dia 7, vamos ler esses dois livros, Contra a Idolatria do Estado, porque o Brasil é um país atrasado. E eu tenho certeza que, pelo menos se você ler esses dois livros, você vai entender um pouquinho dessa grande guerra cósmica que nós estamos vivendo, né? E com certeza você vai mudar o seu pensamento em relação a vários políticos que você pretende eleger. Então nós sim, cristãos, precisamos entender, né, de teologia e de outros assuntos mais como política e economia. Digamos assim que o conhecimento ele seja como se fosse um leque. Nós entramos na igreja e, lógico, o nosso forte é estudar a teologia. O conhecimento da teologia, lógico que essa é a nossa base para a nossa salvação, para o nosso conhecimento em relação a Deus. Mas é lógico que se eu conheço teologia e eu estudo, por exemplo, hebraico, eu vou ampliar um pouquinho esse leque. Se eu estudo teologia, hebraico, história, eu começo a abrir esse leque. Então, se eu estudo teologia, política, filosofia, estudo economia, eu começo a ampliar mais e começo a ter uma visão panorâmica dessa grande briga que está existindo
desse grande conflito cósmico. Até aconselho vocês a lerem esse livro aqui, se vocês quiserem entender um pouquinho mais dessa grande guerra que está tendo. Aqui ela tem uma cosmovisão, né, panorâmica desse conflito. Ela mostra, né, sobre a nova ordem mundial, ela fala o que aconteceu no passado, o que acontece nos dias atuais e o que acontecerá no futuro. E quando você lê esse livro também, você vai entender por que que os políticos estão agindo daquela maneira, por que que está vindo nessa ideologia de gênero, por que que o movimento LGBT está ganhando cada vez mais força, por que que eles querem destruir e como é que eles vão destruir a nossa igreja, porque o objetivo deles é destruir, né, os nossos princípios, os nossos valores. Imagine um casal de homossexual chegar na igreja e falar: pastor, eu quero casar aqui na sua igreja. E o pastor vai dizer: não, não pode, nossos princípios não permitem que isso aconteça. Mas imagine políticos criando leis para que os pastores sejam obrigados a fazerem casamentos, né, homossexuais dentro da igreja, para que nós aceitemos membros homossexuais dentro da igreja, professores, membros das nossas crianças, eles querem fazer isso. E se nós não aceitarmos, eles vão criar lei, aí será discriminação. E se for discriminação, o pastor que não aceitar poderá ser preso, o pastor poderá ser preso, a igreja poderá ser fechada. E eles querem realmente criar leis que destruam a nossa fé, o cristão conservador, o cristão fundamentalista. Ou nós vamos ser relativistas, cristãos relativistas, que tudo pode, tudo paz e amor, ou nós seremos impedidos da pregação do evangelho. Então, quando você entende de política, quando você entende desse grande conflito, você vai começar a descobrir um pouquinho mais do que eles estão falando. Dois livros também que eu gostaria que vocês lessem também é da Graça Salgueiro, O Foro de São Paulo. Esse livro aqui mostra, né, como que o PSDB, como que o PT, principalmente, eles fundaram o Foro de São Paulo para fazer uma América Latina toda comunista, toda socialista. É o objetivo deles e eles estão tentando, né? E se nós permitirmos, eles vão conseguir. E se eles conseguirem, irão trazer prejuízo sobre a igreja cristã. Um livro que fala muito bem interessante sobre política, o livro Politicamente Incorreto, do socialismo, da esquerda e do socialismo. Esse livro aqui é fantástico, a leitura dele. Você lendo esse livro, você também vai entender um pouquinho mais sobre política. Então, cristãos, faço um apelo a todos vocês. Vamos entender um pouco mais para protegermos a pregação do evangelho, protegermos o nosso direito de culto, né? Ou realmente nós vamos sofrer as consequências como que alguns países já estão sofrendo. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.